Minha gente querida, boa noite, bem-vindos a todos. Nossa, fizemos um intervalo muito grande, né? Tava com saudade de- desse momento de paz, de tranquilidade, de meditação. Mas estamos de volta e vamos começar as nossas leituras hoje começando com o livro Ideias e Ilustrações, no item da tolerância, um versinho de Arthur Kandal. O homem somente é forte para a lavoura do bem quando por si reconhece toda a fraqueza que tem. E é esse momento de reconhecimento, de humildade, que todos nós precisamos chegar para nos sentirmos fortes para o bem, para semear o bem, para espalhar o bem. Porque enquanto a gente acha que é muito grande, muito autossuficiente, muito bam, a gente acaba não ajudando ninguém. Quando a gente reconhece que somos fracos, que somos falíveis, que erramos, aí nós estamos preparados para fazer o bem, porque podemos reconhecer os erros do próximo, dos nossos irmãos, como coisas normais, porque todos somos falíveis, todos estamos evoluindo. Então, vamos passar para o Livro dos Espíritos, onde a gente está lendo no capítulo da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, o item sobre o direito de propriedade. E Kardec perguntou se o desejo de possuir é natural. E o Espírito de Verdade responde: sim, mas quando a pessoa deseja possuir somente para si mesma e para sua satisfação pessoal, o que há é egoísmo. E aí, Kardec complementa a pergunta: mas não é legítimo o desejo de possuir, uma vez que quem tem do que viver não fica pesado para ninguém? E aí vem a segunda resposta: há homens insaciáveis que acumulam bens sem utilidade para ninguém, ou apenas para saciar suas paixões. Você julga que Deus vê isso com bons olhos? Aquele que, ao contrário, junta pelo trabalho, tendo em vista socorrer seus semelhantes, pratica a lei de amor e caridade, e Deus abençoa seu trabalho. E isso a gente sabe ver o tempo todo. Os insaciáveis, e muitas vezes a gente cai nesse erro mesmo, acumulando bem que não tem utilidade para ninguém, só para si mesmo, e para saciar paixões, para saciar desejos inúteis. Quando a gente trabalha pelo bem, pelo nosso bem, mas pelo bem dos outros também. Então a gente não está nessa vida só acumulando coisas para si mesmo. É para os outros que a gente tem que olhar, para que a gente possa ajudar, possa dar o melhor de nós para todos. Passamos então para o livro O Céu e o Inferno, que fala da justiça divina segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo dos anjos e esteve falando nas últimas gravações, lendo
a primeira parte desse capítulo, que fala da teoria dos anjos segundo a Igreja, que está no Concílio de Latrão. Então, nós lemos toda a descrição dos anjos, o que a Igreja pensa, e agora vem o item refutação, que vai colocar a posição do Espiritismo diante dessa teoria apresentada anteriormente. O princípio geral dessa doutrina é que os anjos são seres puramente espirituais, anteriores e superiores à humanidade, criaturas privilegiadas e votadas à felicidade suprema e eterna desde a sua formação, dotadas por sua própria natureza de todas as virtudes e conhecimentos, não tendo feito nada, aliás, para adquirir. Estão, por assim dizer, no primeiro plano da criação, contrastando com o último, onde a vida é puramente material, e entre os dois, medianamente, existe a humanidade, ou seja, as almas, seres inferiores aos anjos, ligados a corpos materiais. De tal sistema decorrem várias dificuldades capitais. Em primeiro lugar, que vida é essa puramente material? Será da matéria bruta? Mas a matéria bruta é inanimada e não tem vida por si mesmo. Acaso se refere aos animais e às plantas? A se supor assim, seria uma quarta ordem na criação, pois não se pode negar que no animal inteligente há algo mais do que numa planta, e nesta que numa simples pedra. Quanto à alma humana que estabelece a transição, essa fica diretamente unida a um corpo, matéria bruta, aliás, porque sem alma o corpo tem tanta vida como qualquer bloco de terra. Evidentemente, esta divisão é obscura e não se compadece com a observação. Se assemelha à teoria dos 4 elementos, anulada pelos progressos da ciência. Admitamos, entretanto, esses 3 termos, a criatura espiritual, a humana e a corpórea, pois que tal é, dizem, o plano divino, majestoso e completo, como convém à eterna sabedoria. Notemos, antes de tudo, que não há ligação alguma necessária entre esses 3 termos e que são 3 criações distintas e formadas sucessivamente, ao passo que na natureza tudo se encadeia, mostrando-nos uma lei de unidade admirável, cujos elementos não passam de transformações entre si e têm, contudo, seus laços de união. Essa teoria, porém, embora incompleta, é até certo ponto verdadeira quanto à existência dos 3 termos. Só lhe faltam os pontos de contato desses termos, como é fácil demonstrar. E agora ele vai começar a falar sobre a esmiuçar esses 3 termos da matéria, do espírito e da natureza divina. Então, vamos continuar amanhã. Para terminar as nossas leituras, vamos ler uma frase de André Luiz, do livro O Espírito da Verdade, psicografado por Chico Xavier. Na natureza, tudo pede compreensão e respeito. O deserto é o cadáver do mar. Então, está na hora da nossa prece. Vamos começar com uma poesia muito bonita de Antero de Quental, psicografado por Chico Xavier, que está no livro Poetas Redivivos. O último dia. Horas de angústia e lágrimas transponho, chegar em desespero o fim do dia. Caminhando ao meu lado, a fantasia gritava para mim no último sonho: a morte é o nada e a paz sem agonia. E escutando-a cansado, os olhos ponho além do mundo no cairel medonho, de horrendo caos, buscando a noite fria.
era o anelado fim. Súplice avanço e rogo à morte a bênção do descanso, descendo em pranto as trevas abismais. Mas em lugar das regiões serenas, sob nova tortura, encontro apenas o abutre do remorso e nada mais. E é com essa compreensão, Senhor, de que a morte, o desencarne, é uma passagem da vida material para a vida espiritual. E que é aquele momento em que nos vemos frente a frente conosco, com o nosso ego, com as nossas realizações, com o resultado da nossa vida nessa terra, quando despojamos-nos da carne e estamos em espírito, olhando para nós mesmos, analisando o que fizemos, o que conseguimos melhorar, o que podemos apresentar a Ti, Senhor, de boas realizações, de avanços, de progresso espiritual. E aí, olhamos aquele filmezinho que passa diante dos nossos olhos, diante de nós, da nossa mente, de toda a nossa trajetória nessa vida, todos os nossos erros, todos os nossos acertos, tudo que fizemos de bom. E aí temos toda a carga de coisas negativas, de erros, de prejuízos que causamos. E a nossa consciência pesa sobre nós. Tantas coisas que fizemos que prejudicou, principalmente que prejudicou os outros. Cai o remorso, cai o peso na nossa consciência e sofremos. É o momento que mais sofremos, porque não há mais distração, não há mais com quem tentar negociar, não há mais possibilidade de esquecimentos. Somos nós e nós mesmos e a nossa consciência. Por isso, Senhor, estamos aqui para aprender, para evoluir, para estudar toda essa nossa trajetória, para nos tornarmos melhores, para nos concentrarmos nos nossos acertos. E, Senhor, ajuda-nos a tomar consciência dos nossos erros agora, para que possamos resgatar, ajudar, mudar toda essa escrita de uma forma pura, saudável, feliz, para que quando chegar nesse momento do nosso desencarne, do nosso desenlace desse nosso corpo físico, possamos olhar para a nossa consciência e nos alegrarmos com os nossos bem-feitos, com as nossas boas realizações, com o nosso progresso espiritual, Senhor.
assim, com essas boas energias que vêm de Ti, Senhor, que caem sobre nós, nos sentimos fortes e capazes de emitir as vibrações mais intensas, mais felizes, mais alegres. Que possam chegar a todos os corações necessitados de amor, de paz, de alegria, de cura. Senhor, que as nossas vibrações possam curar os nossos amigos, nossos irmãos, tantos amigos que necessitam da cura espiritual, da cura física, da cura mental. Que as nossas vibrações se tornem fortes e vibrantes para todos. Obrigada, Senhor. Que assim seja.